encolhidinho, assim, mas deu uma sacudidinha. Aí eu olhei e disse, ou ele te conhece. Daí a pessoa me disse, ele era meu, ele é o Didi. Eu disse, não, ele é meu, ele é o Dogão. Foi meio, Passando. fiquei nervosa. Legal, Mas ele ficou porque ele é cardiopata, Lucas. legal. Gente, essa é a segunda temporada do Papo com Café. A gente estava aqui e a Renata estava contando um pouquinho do Dogão. Ela mandou a foto antes. Ele está participando, ele está junto ali, ele está escutando. A gente está falando dele um pouquinho, né? E. Meu Rê, mais novo membro da família. Depois dele só chegou um peixinho, Lucas. é mesmo? Um peixe cego. Muito feliz de estar te recebendo. Papo com Café é um canal para instrutor de trânsito. É a segunda temporada. Por muito tempo a gente trabalhou junto na formação, né? Verdade. E a gente até tem umas aí no começo, logo da pandemia, né? Que a gente enfrentou junto. E de Aprendemos lá, muito, né, sobre a parte assim das aulas online, como é que vai é. funcionar, será que vai ficar? Então, pô, minha admiração pelo teu trabalho, o trabalho que tu desenvolve, não só quanto profissional, quanto também agora dessa linha, né? Já de algum tempo do amor é o bicho, é isso? Isso, trouxe até um Mas piercing antes de aqui, ó. Tô Ah, mas que uniformizada hoje. chique! Mas que chique! Mas antes eu queria que te apresentasse quem é a Rei que eu conheço ou a Renata. Lucas, primeiramente eu queria te agradecer mesmo o convite. Eu sei que tu já fizeste, né, na área de trânsito, a gente trabalhou, né, por um bom tempo juntos e eu tenho muito orgulho de ser tua colega assim de trabalho. Realmente eu sei que o teu modo de ensinar faz a diferença, né, na área de trânsito. Aqui antes de chegar na Amor é o Bicho, né, voltando um pouco para o profissional, te parabenizar pelo canal, pelo que tu tem construído com esse Papo com Café. Eu tenho te acompanhado desde o primeiro programa e vejo a evolução. Então, essa segunda temporada, adorei o último vídeo, o pessoal da Libras. Eu que nem falo com as mãos, né, bem gringa. E então eu queria te parabenizar, porque Legal. é justamente esse tipo de material, né, vivo, humano e construído com tanto carinho e respeito pela profissão do instrutor, que vai fazer toda a diferença lá no nosso trânsito, que é tão caótico. E caótico e daí eu reporto aqui um pouco a questão da causa animal também, porque a sociedade tem que estar envolvida, né, para fazer a diferença. E o trânsito somos nós, né? A gente que constrói esse caos que a gente reclama todo dia do engarrafamento. E na causa animal, quem um dia cativou o animal fomos nós também, né? Domesticamos e em algum momento a gente começou a abandonar, permitir a procriação sem freio, e aí eu volto para o viés que é o principal da Amor é o Bicho. A gente tem que evitar o nascimento, né? Não adianta a gente ficar todo dia apagando incêndio e resgatando e acolhendo, se a gente não estancar aonde está vertendo aquela água que a gente está perdendo a água potável, né? A vida. Ou É, seja, o serzinho que teria que nascer com condição de conseguir chegar num lar e que nasce numa situação de abandono, de tristeza e de dor. A gente estava ali conversando do Dogão, Lucas, e eu estava falando com muito assim amor que eu desenvolvi por ele, né? Meu cardiopata querido, chegou há pouco, mas assim, eu não queria ter encontrado o Dogão. Ele foi abandonado sim. 2 vezes no mesmo dia, né? Pelo um tutor que com ele ficou no mínimo 5 anos, porque eu o encontrei e numa conversa de segundos ele me passou o bastão como se nada fosse. Né? Pior. E é um cachorro excepcional, maravilhoso, e que aprendeu a brincar faz acho um mês mais ou menos, mesmo estando em convívio de outros 3 terroristas, né? Que são os meus outros filhos. Ele está aprendendo a brincar, está aprendendo a ser respeitado, a ganhar colo. Né? Por que o direito e não, sei lá, a veterinária, por exemplo? Pois é, né, Lucas? Sabe que a causa animal, até vou puxar aqui uma plaquinha que eu Puxa trouxe bem aí. preparada, né, Lucas? Ah, mas essa Sabe é a que Renata. professora tem plano A, B e É, C. olha que top. Então, ó, trouxe uma foto impressa Que sobre o top. direito animal. Então, assim, o direito, ele está em tudo, em absolutamente tudo. E eu acho que quando a gente está empoderado de saber os nossos direitos, e principalmente quando a gente começa a desenvolver conhecimento em relação aos nossos direitos, a gente aprende a saber os nossos deveres também.
Então, eu acredito que, como pessoa e como profissional da área do direito, eu consiga contribuir construindo, né, essa justiça que eu busco tanto para os animais. Mas não é uma causa isolada. Quando a gente vai falar de animal não humano, né, que daí é outro ponto que eu faço questão de frisar. Uhum. Para nós, da Amor ao Bicho, os animais são animais não humanos, porque todos nós somos, né, animais, mas humanos, né? E uns mais humanos que outros, outros menos, mas enfim, sem entrar no mérito, né, sem julgar ninguém. A questão, então, do direito e não da veterinária é porque eu acho que ainda posso fazer a veterinária, né, Lucas? A gente pode fazer tanta coisa. Eu gostaria de fazer, vamos lá, se especializar em pedagogia, porque a gente que é instrutor de trânsito, eu também sou, e com muito orgulho, né, embora não exerça a profissão, ela que me permite trabalhar a legislação de trânsito e ter ampliado meus conhecimentos para trabalhar trânsito. Então, o direito, ele dá um leque muito grande de oportunidades para a gente. E eu, como operadora do direito, eu acho que eu consigo fazer mais e melhor, né? Sem ser a profissional específica que vai cuidar do bichinho. Se eu tiver com o meu trabalho desenvolvendo lei que evite o maus tratos, eu não vou precisar ter esse bichinho levado ao profissional veterinário para atendimento. Ele vai lá para fazer vacina, ele vai lá para castrar, né, esporadicamente para tratar alguma doença que viria naturalmente da vida, mas não dos maus tratos. Então, acho que por isso o direito. Eu acho que eu me sinto contribuindo mais, né, com a minha vocação profissional para o direito, que pode me abrir um leque para qualquer área, né? Tanto é que eu trabalho contigo em trânsito. Perfeito. E gosto tanto da vida, né, Lucas? Eu sou uma pessoa empenhada, estou aqui num gripão, tô até com a voz diferente, espero ter outra oportunidade de gravar contigo de novo, com a minha voz normal. Tu falando, e eu te perguntei, porque eu lembrei de uma amiga que tenho, né? Uma amiga que tem, que é a Grazi também luta bastante assim, né? De volta e meia ela ligam para ela vai resgatar ou um atropelado, ou um abandonado, ou então maus tratos, cachorro muito magro, né? O bichinho muito debilitado, né? Ela mexe que ela resgata galinha de batuque, ela mesma diz, ligam para ela vai, ela pega. Então assim, Já veio um galo, majestoso. E ela tem uma lavanderia, que é a lavanderia Zona Sul aqui, né? E ela está fazendo agora, depois de um certo tempo, ela conseguiu se organizar para fazer a veterinária. Sim. Então, Lucas, eu acho que eu sempre digo isso, né, para todo mundo, principalmente quando a gente está na função professor, né, que eu vim com um copo até especial que eu ganhei um dia dos meus alunos, né, que diz aqui que heroínas de verdade não vestem capas, eles nos ensinam, né, no caso aqui elas, mas abrindo o leque para todos os professores e professoras, independente de gênero. E então, eu acredito muito nisso, que a gente pode exercer a profissão que a gente quiser, né? Desde que ela tenha respeito pelo próximo e desde que ela construa, não só para a gente, mas para o próximo também. Então, a veterinária é uma profissão que eu acho lindíssima, né? Eu sou apaixonada, mas assim, eu me percebo muito na veterinária, né? No dia a dia, na lida que eu tenho, assim, embora o meu viés não seja resgate, eu brinquei que ontem, feriado, eu não poderia sair, por quê? Porque eu peguei aquela gripe que eu te comentei e estou comentando aqui com vocês. Trabalhei em home office para não pestear ninguém, então, né, saí de máscara, mas que é uma coisa que a gente aprendeu com a pandemia, muito prudente. Saí 3 dias, resgatei 2 cachorros em 3 dias. Eu disse, não posso sair. Peguei um domingo, segunda falhou, terça peguei outra, quarta saí tranquila, quinta não vou sair de casa, porque os abandonos são muito grandes. Então, eu acredito que seja uma profissão maravilhosa, assim, a veterinária. E o que a gente tem que ter o limite é justamente o não pegar além da conta, Lucas, né? Meu foco, meu viés, o viés da Amor ao Bicho, e hoje eu estou aqui representando a entidade, que, aliás, já aproveito, né, para apresentar um pouquinho. Isso. É uma entidade de poucos, né, somos poucos mesmo, né, na linha de frente, então menos ainda, né, quem pega, colhe, cuida, como eu digo, limpa a caixinha de areia dos gatos, caminha cachorros, somos em 2 praticamente, e nosso viés é conscientização, né,
é trazer para a sociedade que não é um poder estatal, um ser superior do universo responsável pelos animais em situação de rua. Somos todos nós. Né? Então, não é eu ligar para o Lucas ou para a amiga do Lucas que está hoje fazendo resgate, que está estudando veterinária, e pedir que ela, na profissão dela, porque veterinária é um profissional que precisa pagar conta, tem boleto, tem aluguel, né? Então, na profissão dela, que ela resgate. Né? Quem tem que fazer sou eu. Chegou para mim, eu tenho certeza que eu vou dar conta. Às vezes eu fico na dúvida, Lucas. Né? Esse caso agora, que foi recente, 2 caninos, eu moro em apartamento, não é tão fácil, né? Tenho 4 cães já em apartamento, fora os outros bichos. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter o limite, né? E cuidar um pouco da nossa saúde mental também, para conseguir prosseguir. Então, assim, embora às vezes a gente tenha um amor muito grande por uma determinada causa, eu acho que a gente consegue ser mais efetivo quando a gente consegue trabalhar com uma certa racionalidade. Embora quando tu lide com vidas, que é o caso da causa animal, fica muito difícil de tu ser racional. Vou te dar o exemplo desse resgate de domingo. Né? Eu saí com os cães, ia para um lado, meu cachorro, Moby Dick, meu anjo de candura, que é o amor da minha vida, que me motivou, inclusive, a me mudar para um apartamento bem maior para poder acolhê-lo, né, melhor, certo? Ele que governa a minha vida e é o meu cão de apoio, né? Tenho orgulho de dizer isso, porque ele é. E então o Moby Dick mudou o rumo, resolveu ir para o outro lado da rua e foi quem nos levou até esse cachorrinho. E aí, num universo que não tinha ninguém na rua, a pessoa conseguiu me ver com os cães e pedir ajuda, né? Sim. Uma pessoa lá de Florianópolis que também comprou uma briga no lugar que estava, que é um hotel, né, particular, que não pode ter bicho assim solto no hall de entrada, que vai ficar bem, certo? Bem o mendigo não pode aparecer. Sim, sim. Né? Mas enfim, respeitando, né, a estrutura do comércio, essa pessoa conseguiu me achar no universo e juntas eu disse para ela, eu preciso colocar, eu disse, olha, eu não tenho como levar, mas vamos pensar alguma forma, porque cachorro não fica parado esperando resgate, né? Quando tu vê, ele já foi embora, ele já foi atropelado, a hora do resgate é agora. Não é tirar uma foto e dizer, Lucas, eu vi na tua... Sim, né, publicar. Um gatinho abandonado. Não, vai lá, pega o gatinho e liga, que depois a gente vai tentar juntos. E é a minha teoria. Se chegou para mim, eu vou vencer. Né? Eu vou conseguir dar conta. Ainda estamos na luta, quem sabe esse cãozinho tenha tutor, né? Mas acho pouco provável pelo estado de saúde que ele está. Ô, Rê, deixa eu te perguntar, pô, tu falando isso, né, e causa, né, a gente, acho que se cada um se engajasse por uma causa, né, tu tem a causa animal, né, e tantas outras causas que a gente pode se doar um pouquinho, né, eu acho que a gente faria um mundão um pouco melhor, né, acho que um pouco menos dolorido. E aí, tu falando de resgatar, que o cãozinho não espera, né, que o cãozinho ele sai e às vezes é atropelado. Tu tem uma ideia, de a expectativa de vida de um cãozinho de rua? De cachorro, eu não sei te dizer, Lucas. De gato, um gato dura em média de 15 a 20 anos, um gato saudável, tá? E olha que eu sou cachorreira, é uma boa pergunta até para eu dar uma estudada. Mas assim, um gato só saudável... prova que a gente não combinou, que não é armado, verdade, e o papo vai acontecendo, né? Não, e eu sou muito transparente, sabe? Tu já me conhece há um par de anos, né? Não muitos para a gente não envelhecer tanto assim, né? Mas, enfim, há um par de anos eu sou muito transparente. Então, é uma informação que eu não tenho absoluta. Mas de gato, eu sei que eles duram de 15 a 20 anos, quando saudáveis, se não for um gato de raça grande, tipo um Maine Coon, que daí dura menos, né? Mas, assim, vira-latas, né? Sem raça definida. 15 a 20 anos. Na rua, máximo 2 anos. Tá? Entre doença, envenenamento, atropelamento e outros maus tratos tantos. Máximo 2 anos. Né? O que já é longo para uma noite. Passa uma noite numa calçada fria, que esqueceu a chave, não precisa nem estar em situação de rua. Já vai ver que é horroroso. Né? E cão, eu não sei a resposta, mas eu te diria que nas comunidades que a gente vai, muitas vezes as pessoas nos dizem, e esse cachorrinho aqui, vamos castrar? Não, ele está muito velhinho. O velhinho é 6 anos. Sim, 8 anos. Imagina. Um cachorro de porte pequeno dura 15, 20 anos.
17, 21, depende muito da estrutura do cachorro. Eu brinco que poodle, por exemplo, que é de raça, para ter uma referência, eles não morrem, eles se desmancham, né? Duram 21 anos, Sim. 23 anos, e quase nos dão um golpe, assim, de ficar para sempre, né? Que seria maravilhoso para nós humanos, porque a gente lida muito mal com essa situação da morte, né? Os animais, eles, Lucas, isso eu acho que é uma coisa que eu aprendi com o Zé Pequeno, que é o meu filho preto e branco. A Renata tá falando o nome, né? O nome dos filhos dela, né? E um São é o todos Moby cães. Dick. Um é o Moby Dick. Moby Dick, Cacau Becher, que tem hidrocefalia, Zé Pequeno, que tem problema de má formação congênita, né? Moby Dick é só sem vergonha, meu cão de apoio. Coisa mais amada da mamãe veio da Vila Dick. E Dogão, que ele escolheu o nome dele, né? O original Didi, mas aí ele escolheu Dogão e eu não discuto. E, aliás, ele ignora quando eu chamo ele de Didi, não faço mais isso, que é uma judiaria, né? Então, de qualquer forma, não... São esses os meus filhos caninos, né? Tem o peixinho, e aí vai. Sim. Tem os provisórios que moram aqui em casa, mas que um dia encontrarão um lar, como, por exemplo, a coelhinha Lola. Tá? Então, assim, Lucas, eu acredito que os cães, assim, eles sofram, talvez, muito, né? Mas, de qualquer forma, que nem o Zé Pequeno. Eu aprendi, voltando, né? Por que eu referi os meus filhos, eu aprendi com o Zé Pequeno, eu já tinha essa percepção, mas eu tinha essa percepção teórica. E aí, quando ele veio para mim, ele vacinou, né? A veterinária deu a primeira dose e ele começou a desenvolver sintomas de 2 doenças caninas, parvo e sinomose. E aí, ali eu, né, tipo, pedia para o universo, independente da crença, que tudo desse certo e que eu pudesse ter o máximo de dias com ele possível, desde que ele ficasse bem, que ele ficasse saudável, não por mim, mas por ele. E aí eu aprendi a valorizar cada dia, né? E eu tenho feito isso, assim, já vai fazer 2 anos que eu quase que eu tô com o Zé. Ele é de fevereiro, né? Pela teoria, ele chegou com 4 mesinhos. E ele foi se recuperando, fazia eco direto. Mas, assim, é uma coisa que a gente tem dificuldade de lidar é com a perda, né? Do animal de estimação, do ente querido, do familiar, do amigo. E eles lidam melhor que a gente com isso. Talvez seja, e aí eu não sei, porque eu ainda estou deficiente na linguagem canina, embora Moby Dick me ensine todos os dias, né? A deficiência é minha, não deles, só para ressaltar, né? E eu ainda não sei, mas eu acredito que como eles lidam com a presença da gente, com a alegria, e vivem um momento, então eles têm aquele presente do dia a dia muito vivo. Então eles não têm esse sentimento de, no futuro, quando deixar de estar com a pessoa. Né? Então, assim, eu acho que uma das coisas que eu aprendi com eles é isso, é valorizar a vida a cada dia. Claro que às vezes a gente não está bem, claro que o dia pode estar difícil, né? Mas tornar ele o melhor possível. E por isso que eu não acho justo, né, que bicho sofra, Lucas. Sim. Porque cada dia tu saiu, esqueci a chave, esqueci o óculos, voltou, ele já faz uma festa enorme, né? Tanto o cão quanto o gato. Eu não posso ser injusta que o filho também é muito amoroso com os tutores. A gente tem, e aí eu lembrando agora aqui, né? Eu lembrando que às vezes eu saio de casa, a gente agora tem a Amora, a gente tinha a Nina, a Nina morreu em dezembro do ano passado, com 15 para 16 anos, era uma linguicinha. A gente agora tem a Amora agora também é uma linguicinha, tá com 8 meses, e a gente eventualmente deixa ela num lugarzinho separado, porque ela ainda... Ela rói a casa toda, então a gente deixa isoladinho, num espaço grande, tudo, né? Mas quando a gente chega, a festa que ela faz é impressionante, assim, acho que fica muito eufórica, né? Dos primeiros 5, 10 minutos ali é impressionante, né? E aí é isso que tu falou agora, né? O quanto eles querem estar junto com a gente, né, Rê? Não, e só para nos dar amor, né? A gente é a melhor pessoa do mundo. A gente nem sabe que a gente é tão bom, né? E isso faz com que eu fique pensando assim, quando eu venho para casa, tipo, né? Tô indo para o meu ambiente, eu tento realmente deixar tudo de ruim do lado de fora. Uma, porque eu acredito muito que eles absorvam, né? Toda essa nossa carga emocional, que leva, às vezes, doenças para eles, quanto
eu acho que eles merecem o melhor, porque eles passam, sei lá, 16 horas dormindo para recuperar a energia, que faz parte do organismo do cão e do gato, e os outros minutos e horas eles passam esperando a gente. Então, quando eu posso, estou sempre com eles. Além de ser mais terapêutico para mim, que certamente Sim, para eles. Né? sim. Deixa eu te perguntar. Eu lembro que há um tempo atrás a gente falou de algumas parcerias assim, né, que se tinha. E aí eu recordo que quem queria fazer doação, fazia doação para alguns locais, que daí vocês conseguiam fazer castrar os animais encontrados. É isso? Tu pode divulgar um pouquinho para nós e contar um pouquinho como funciona isso? Para também quem está vendo, né? Enfim, quem queira ajudar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, né, o endereço do Amor ao Bicho, vou deixar ali o telefone também, vou deixar o Pix, tudo certinho, quem quiser ajudar. E tem também aquela questão eu acho que tu publicou esses dias alguma coisa do imposto de renda. Isso, da nota fiscal gaúcha. Lucas, assim, em relação a ser voluntário, né? Tu falaste antes, eu vou retomar um pouco os assuntos, bem Isso, prof, né? Vamos volta, retomar o conteúdo, bora. né? Revisar a matéria para a prova. Mas ser voluntário, independente da causa, eu percebo, e aí eu volto, né, falar em animais humanos e não humanos, que eu digo isso muito, assim, o que a causa animal faz comigo? Eu não sei desde quando eu faço parte, eu nunca cogitei mesmo de fazer veterinário, já pensei em alguns momentos, mas assim, seria mais para ajudar do que para ter como profissão principal, né? Porque realmente eu gosto de bichos, né? Mas gosto de gente também. Então, assim, poderia ser médica, por exemplo. E aí o que acontece? Ser voluntário em qualquer causa resgata, na minha visão, né? A nossa própria humanidade. Porque é tão reconfortante tu participar de qualquer movimento, né? Que seja em prol do todo, que te deixa assim feliz. E felicidade eu acho que é o que a gente busca, né, na vida. A gente busca tanto assim no trabalho, e eu acho que a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente gosta, justamente porque o tempo é um só, né? Então o tempo ele se esvai. Eu sempre digo, se tem uma coisa que eu posso doar para os meus adotantes, e aí vem um pouco da contribuição de ser voluntário, é o meu tempo. Né? Não é a minha hora de trabalho, não é quanto custa o meu trabalho, não é o quanto eu importante sou como pessoa, não estou me achando, não sou melhor que ninguém, pelo contrário. Mas é o tempo que eu disponho, né, de abrir mão da vida pessoal, da vida profissional, né, de alguns momentos de lazer com os meus próprios pares, né, seja companheiro, Uhum. enfim, os meus cães, meus bichos, né, ou comigo mesmo, é tão bom estar com a gente, né, se autoconhecer. Então, o tempo é o bem mais precioso que eu vejo que a gente pode compartilhar com o outro. Né? E aí entra a questão de como vou fazer uma doação, como é que eu vou me voluntariar em uma determinada causa. Ah, não gosto de bicho, gosto de idoso. Vai lá no asilo e faz uma oração, uma leitura de um poema. Vai lá e pega a mão de alguém que não fala e não se comunica há anos porque está ali num estado, às vezes, vegetativo no hospital. Isso é se dedicar para o outro, isso é ser voluntário, né? Isso é ser humano. Não deveria ter movimentos com títulos e rótulos. Deveríamos fazer por trás da cortina só porque isso deixa a gente melhor, né? Quando me diz, tu pegou o dogão, tá? Tu fez um bem, como tu é boazinha. Não, não é que eu sou boazinha. Eu não conseguiria não fazer, primeiro, Sim. porque faz parte da minha essência. E segundo, quem me faz bem são eles todos os dias com que eles me ensinam. Então, voltando, como é que eu posso ajudar a ONG? Antes de falar de ajudar a ONG, eu vou dizer assim, primeiro, nosso objetivo é conscientização, então, que seria justamente esse ajudar, né? Como é que eu posso ajudar? Eu posso divulgar compartilhando numa rede social um cachorro que eu encontrei perdido e estou procurando o tutor. Vai que esse bicho age seu lar. Pode divulgar algum bicho que a gente tem para adoção. Pode doar meio quilo de ração que o gato não gostou, porque eles enjoam, às vezes. Aquele sachêzinho que sobrou, né? A comida do passarinho que veio a falecer, porque a gente vai encontrar quem esteja precisando. Uhum. Não vai ser um criador clandestino. Então, nossas metas, objetivo, conscientização, nossas metas, castrar, né? Castração para a gente é a solução para a maioria dos problemas.
Quando a pessoa me diz, acho tão bonito esse teu trabalho voluntário, né? Porque é 100% voluntário pagando, né, gente? Uhum. Mas, assim, eu quero que ele deixe de existir. Sabe aquelas profissões que a gente não quer mais que tenha? Tipo, nem adianta eu falar que vão me entregar muita idade, né? Mas, enfim, datilógrafo, né? A gente tinha o curso de Uhum. datilografia. Hoje a gente digita, gente. Eu tenho uma É. dificuldade de não dizer, eu vou passar, é o slide, né, que fala É, agora. Quando eu vejo, eu estou falando, vou passar a lâmina. é. Só falta pegar uma cópia no E resto. cheirar depois que vinha, né, o Aham, do rolinho do mimeógrafo, álcool. só falta. Então, assim, eu espero que um dia esse trabalho voluntário na causa animal não exista mais, né? Para isso, a gente tem que ter união. Então, das castrações, cheguei numa comunidade para castrar. O que a gente se depara? Com muitos filhotes, com muitos animais que o tutor foi embora e deixou na casa, com muitos animais em situação de rua. Muitos porte pequeno, não vamos mentir, Lucas. Cachorro porte G, GG tem menos chance que cachorro PPP. A pessoa te liga e diz, eu quero um porte pequeno. Tu começa a mandar um monte até 10 quilos. A pessoa começa a regredir, ela Uhum. não quer um porte pequeno. Ela quer um PP até 5 quilos. Ela Uhum. quer um pincher, ela quer um York. Sim, Diz, porque aí tu não gasta tempo, vai claro. atrás, porque pode ser que tenha esse bicho precisando. Sim. Falou da salsichinha, doei recentemente. Deixa eu te perguntar uma coisa, te interrompendo. Pode falar. Vocês têm um cadastro? Porque, tipo assim, imagina que o Lucas gostaria de adotar um salsichinha. Tá. Tu tem um cadastro que vocês tenham esses animais? É isso? Por isso que o PP, EP, é isso? Perfeito. É que assim, o porte vai variar porque essa pessoa diz, eu moro em apartamento e não cabe um GG. Uhum. Né? Eu moro em apartamento, caberia uma vaca dentro da minha casa, se eu achar ela bezerra mais fácil, né? Porque daí subimos as escadas, depois, quando crescer, a gente vê Sei. o que faz, desde que ela não caia no vizinho. Então, a adoção responsável, que é o teu tema, nossa segunda meta. Consequência de castrar, achei um cachorrinho, vamos estruturá-lo, um gatinho, para doar, ou seja, providenciar tudo para que o Lucas adote ele com o máximo de segurança possível para o Lucas e para o bichinho. Então, temos um cadastro, a gente participa de um aplicativo que se chama Na Mosca. Então, lá a gente cadastra os nossos animais que estão aptos para adoção, tá? E nós temos a rede social, o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, que daí é um pouco, né, mais comercial, mas temos também. Não temos o site hoje, embora a gente tenha o registro da Amor ao Bicho, né, .com.br. Paguei pela certificação, mas faltou o quê? O voluntário para fazer o site. Né? Nós tínhamos um site inicial, foi passando o tempo, se expirou, e eu não tenho o quê? Quem dê manutenção. Então, esse cadastro do bichinho. Resgatei o cachorrinho terça-feira. Não está no cadastro, ele vai passar ainda pelo processo. Foi vermifugado, vai passar pela castração, primeira avaliação veterinária, se apto, castração, porque é uma fêmea, pode daqui a pouco, né, tá em período fértil, temos que castrá-la depois dos 6 meses de vida, né? Para quê? Para iniciar protocolo vacinal e aí podermos colocar para adoção. Foi despulgada, então, e vermifugada. Não está em lugar nenhum do universo, não postamos desgraça. Já basta o bicho ter sido abandonado. O que eu posso, no máximo, procurar? O tutor, né? Dependendo da situação, tu já vê que, ou que nem dogão, não estava castrado, descobrindo a sequência, cardiopata, sem cuidado, sem tratamento. Divulguei, tutor mora a menos de 5 quadras de mim, né? Certamente soube que o cachorro Sim. foi resgatado e não tomou providência. Mas o universo deu a possibilidade dele me encontrar na rua, né? Bairro Nobre de Porto Alegre, Moinhos de Vento. Eu não moro no Moinhos, eu moro no Floresta, já rolei a lomba. Mas, de qualquer forma, não quis o cachorro. Então, assim, nós temos o cadastro, então, no Entendi. aplicativo de alguns animais, para quem tem interesse, é um aplicativo novo que busca justamente evitar a exposição em feiras de animais, porque é bem desgastante para quem leva e mais ainda para o bichinho. Nós não vou te dizer que a gente não participa, Lucas, de eventos externos, né? Eu prefiro chamar de eventos externos, só que assim, em local que tenha pouco barulho, se tiver gato,
que o gato fique seguro dentro de uma vitrine, de preferência, não mais que 6 horas de exposição, né? Bem menos que isso, a gente faz um rodízio. Se o bicho estiver estressando, tem que ter algum voluntário presente que leve o bicho embora, né? E se surgir o candidato à adoção, não vai levar na hora. Olha só, Vai ser verificado todos os critérios eu vou te primeiro. interromper porque tu estava falando isso e às vezes a gente tem a ideia Perdão. que no caso da adoção, né, qualquer coisa pode para doar, né, para que ele encontre na verdade um lar, né? E aí pelo que está me dizendo, não é assim, né? Pelo que está me dizendo e explicando, inclusive tem esse cuidado para que ele fique X tempo apenas, né? Então é por isso que tu disse que dá um trabalhão, né? É por isso que tu talvez prefere, talvez, esse novo aplicativo do que estar ao ar, é isso? Na verdade, não é que eu prefira. Se surgir qualquer ferramenta de possibilidade Entendi. de eu achar o lar do bicho que a gente resgatou ou de algum que a gente está auxiliando, eu vou estar parceira. Então, Perfeito. surgiu esse aplicativo, eu achei muito interessante, porque a gente tem que pensar que hoje as tecnologias elas vieram para somar na sua maioria, e a gente tem todos os tipos de público que vai buscar adoção. Né? Assim como tem gente que vai ser um prazer, né, receber na casa, que nem eu brinquei contigo quando tu me fez o convite. Uhum. Eu, não quero gravar online, quero te ver, Uhum. né? Exato. Porque hoje a gente está muito remoto, a É. gente tem assim mais contato. Eu vejo assim, a minha mãe manda para mim um eu te amo, eu estou com saudades mais pelo WhatsApp do que a gente consegue se ver presencialmente. Né? Isso aí é uma perda da tecnologia, ao meu ver. Então, eu procuro sempre estar próximo do meu adotante. Então, quanto mais próximo eu puder estar, melhor. Mas o canal que vai trazer meu adotante, para mim, é indiferente. Pode ser por e-mail, pode ser indicação de um amigo, pode ser o Facebook, pode ser o Instagram, qualquer outra rede social que vir a surgir. Eu não vou falar no Orkut, para não Sim. ficar muito idosa, Eu ia né? dizer. SMS, essas coisas que não existem, mas se mandar um SMS, a gente vai entrar em contato. E agora tem esse aplicativo que é uma forma de adoção que traz aquele adotante, às vezes, que está remoto ou que está vindo de outra cidade ou que gosta de tecnologia. Né? Talvez uma geração mais nova, é que nem eu digo, tu vai manter o Facebook. Eu, Renata, não tenho rede mais social, as minhas foram todas cedidas ao projeto, né? E a minha do Instagram eu alimento muito, assim, porque eu sobra tempo na vida. Mas, de qualquer forma, eu acho que é uma baita de uma ferramenta, tanto para trabalho quanto para qualquer causa, né? Porque ela é instantânea. Só que a adoção não é instantânea e ela é para longo prazo. Então, não basta eu ali no evento físico, e aí que eu faço respondendo, né, que eu prefiro o aplicativo. Porque o aplicativo e qualquer outro meio, eu vou fazer exatamente o mesmo processo de adoção. Formulário de interesse para conhecer um pouquinho a pessoa, entrevistar, a visita ao lar, aí a gente vai ver se a visita, tipo, o Lucas mora em São Gabriel. Daqui a pouco eu vou ter que conseguir alguém da região para ir para mim, né? Daqui a pouco eu vou ter que confiar no Lucas, porque hoje ele mora em São Gabriel, amanhã ele está em Porto Alegre. Então, a adoção é uma relação de confiança. Não é eu ir na tua casa um dia que vai fazer a diferença. É eu, a longo prazo, te acompanhar. Então, passado toda essa fase do processo de se conhecer e o adotante também nos conhecer e ver se interessa por continuar compartilhando, né, conosco, não precisa virar amigo, como eu digo, mas de qualquer forma vai ter uma trajetória com a gente, porque Legal. assim que a gente trabalha. E aí, então, a gente faz o acompanhamento pós-adoção. É meio enlouquecedor, né? Porque são vários adotados, mas também é muito recompensador. Gente, então, partiu do lançamento, né? Muito obrigado a todos que até então fizeram a compra na pré-venda. Até então foi tudo comigo, fiz questão de organizar isso. Mas a partir de agora, toda essa venda vai ser feita com o Antônio, né? Um parceiro da editora Águia, né? E não podia estar em melhores mãos, eu tenho certeza que vai ser sucesso, inclusive a distribuição, né, Antônio?
falando isso, né? E, poxa, olha o processo, olha quanto tempo isso dá também. E aí tu falou do voluntário, né? O quanto às vezes um voluntário não pode ser alguém que cuide, talvez, e crie um site ou agir, que nem tu disseste. Exato. Às vezes o voluntário não necessariamente precisa estar lá indo na rua resgatar, Não. fazendo algo, né, para te apoiar, ou apoiar a tua equipe, né, apoiar quem está por trás. Lucas, assim, eu sempre digo, né? As pessoas, às vezes em quando, eu, por exemplo, tenho uma crítica interna, né, do próprio grupo, de o jeito que tu posta as coisas, o jeito que tu coloca como funciona o Amor é o Bicho, parece que a gente está num paraíso à parte, que a ONG tem recurso. Isso não é uma verdade, né? Primeiro, eu, quando contrato um profissional, seja ele o veterinário, seja o medicamento, seja o banho e tosa do bicho, porque a gente precisa gastar, às vezes, em banho e tosa, Claro. dependendo da situação que resgata, né? Eu acho que a gente tem que ter a perna para pagar esse profissional, em consideração que aquela pessoa exerce uma profissão e, para isso, precisa ser remunerada, né? Então, isso é uma obrigação minha, moral, assim, com relação à ONG. Então, eu tenho essa transparência. Mas isso não quer dizer que a gente esteja num mar de rosas, como diz a minha amiga Jânia, faz questão de ressaltar, porque é a minha maior parceira aqui, né? E ela diz, do jeito que tu divulga, tu não bota um pix, tu não bota uma desgraça nesse mundo, né? Mas eu acho que a vida já é muito dura. Então, eu não preciso, e eu entendo que a gente vai chegar nessa fase, e eu digo isso porque há 20 anos atrás a gente falava em castração e era utópico, então hoje é uma realidade bem presente, né? Então eu espero que a gente chegue na fase que a comoção se dê pelo amor e não pela dor, porque hoje ela ainda está pela dor, né? Tipo, o cachorrinho está passando fome, uma pessoa que faleceu deixou tantos animais, a gente vai ter que conseguir ração, casinha e lares temporários até definitivos. Então, assim, a gente está muito no enxugar, apagar o incêndio num dia para enxugar o gelo no outro. Então, como tu disseste, ser voluntário da Amor ao Bicho. Eu preciso de tudo, Lucas. Eu preciso de um voluntário que entenda de rede social, doa 100 agora, doa 100 em rede, né? Sim. Para fazer lá um post mais adequado do que eu sei fazer, porque eu tenho a minha limitação de tempo, principalmente, Claro, né? claro. E de conhecimento também, porque não é a minha área. Posso aprender? Claro que eu posso. A gente faz renda como? Fazendo brechó. Véspera de brechó. Véspera de brechó é um evento no mês, tem que render, né? Não tem rendido, tipo, se dá 300, o gasto é 3.000. E hoje a proporção tá essa, né? Cartão de crédito serve para isso, né? Ninguém mandou a pessoa inventar ser voluntário. Mas, assim, fazer brechó véspera, a gente vai ter o sábado, brechó é no domingo. A gente leva bicho em clínica para castrar, a gente leva bicho para ser atendido. É dia de limpar a casa da gente, né? De cuidar da família. É um dia corrido. Vai deitar o quê? 2, 3 da manhã. Levanta que horas? 5 da manhã. Sim. Para ter vaga, para conseguir descarregar, para conseguir montar. Então, o que eu posso fazer? Foi assim que eu comecei, Lucas. Bem doida, juntando as minhas coisas e doando para uma entidade da causa animal. Aí eu pensei, eu posso juntar as minhas, a do Lucas, eu trabalho num lugar grande, vou fazer uma campanha no local de trabalho. E aí começamos, né? Então, eu posso doar itens para fazer brechó, eu posso arrecadar lacre de alumínio, eu posso passar num comércio e dizer, olha, faz parte de uma entidade e eu gostaria de ver um jeito de a gente fazer um troco solidário, botar uma caixinha, um cofrinho para deixar moeda. Juntou 5, cada castração começa no centavo. Cada grão de ração vale algum valorzinho bem baixinho, né? Então, assim, arrecadar tampinhas plásticas de alumínio é uma forma. Temos pontos de coleta divulgado na rede social, né? Outra forma, doar meus itens pessoais. Um garfo, uma colher, uma blusa, né? Desde com condições, porque as pessoas, de vez em quando, descartam aquilo que era para ser no lixo, manda para o voluntário receber aquele copinho de café da Sim. Starbucks, né? Aquela embalagem do McDonald's, que deveria ser lixo, certo? Então, assim, as formas de voluntariar são muitas. Uma delas, atualizar, por exemplo, nós temos o controle, tá? Eu digo nós sempre, assim, parece enorme, como diz a Jane, ela tem toda a razão, né? Parece que é uma superpotência,
Mas eu trabalho assim, né, Lucas? Tu me conhece como profissional e eu Sim. sou muito perfeccionista, principalmente quando se trata de vidas alheias, que são dos animaizinhos, e quando se trata do dinheiro dos outros. Então, assim, o Lucas comprou, foi lá no brechó, comprou qualquer item, esse dinheiro que vai ser empenhado é da causa. Então, tem que ser bem gasto, né? Eu ganhei de aniversário, por exemplo, a canequinha, né? Ganhei esse ano. Vim toda feliz. Meu sonho de consumo, de fazer esse desenho aqui que significa amor em libras, né, numa camiseta. Vamos lá, vamos tentar conseguir isso a longo prazo. Né? Vou fazer um calendário. Eu tenho que ter alguém que me ajude a vender esse calendário. Aí o Lucas vai dizer, bah, eu consigo comprar um, porque é caro, as coisas estão muito caras, alimentação, produto de limpeza, tudo está muito caro. Tu consegue comprar um, mas será que tu não consegue levar uns 4, 5 para casa e tentar vender? Isso é voluntariado. Perfeito. Isso, quem Perfeito. tiver interesse de ajudar de qualquer forma, vai ser. Perfeito. Tenho que digitar os contratos de adoção. Bom, daí já entra a questão do cuidado com o dado pessoal do meu adotante. A gente tem uma lei geral de Sim, proteção de dados e eu, né, da área do sim. direito, claro que eu trouxe para dentro do nosso contrato de adoção Perfeito. respeito com o dado do nosso adotante. Mas a gente tem uma tabela, Lucas, de todos os nossos adotantes. O nome do bicho, o nome atual, se tem irmãos, né? Porque assim, quando o Lucas me manda uma mensagem e diz, olha, estou aqui te mandando um oi do fulaninho, eu tenho que me lembrar que o Lucas tem ou não Sim. filhos, que tem outro bicho, né? Já pergunto da família inteira, para a pessoa se sentir acolhida, né? E assim vai se criando laços. E aí, por isso que eu disse, a gente só tem a ganhar, sabe, Lucas? É uma causa que eu fiquei muito feliz quando me convidou, porque só me traz alegria. E embora É. a gente lide no dia a dia com muita tristeza por causa dos maus tratos. Tu sabe que a gente já havia falado sobre gravar isso o ano passado, né? E há algum tempo a gente vem combinando e aí não dá certo, mas agora deu certo, né? Tudo tem o seu tempo, não é, né? E o instrutor, muitas vezes, ele está lá dando aula teórica, por exemplo. Ele está falando de meio ambiente. Sim, E eu eu lembro, gosto do meio ambiente. né? Então eu lembro exatamente disso. E é disso que eu queria fazer o gancho agora, sabe? Ser ou um instrutor melhor, também eu vejo que é conseguir falar desses assuntos dentro de uma sala de aula para 30 alunos, 35 alunos. Né? Acaba reverberando coisas boas para mais pessoas e, consequentemente, vai ampliando mais, né? Com certeza. Eu queria que tu falasse um pouquinho do teu conhecimento enquanto meio ambiente, também da tua causa, e aonde esses instrutores podem agregar nas suas aulas com este tema. Lucas, sabe que eu trabalho de forma transdisciplinar, né? Então, eu agrego todos os temas que me são afetos ou que eu imagino que possa contribuir. Então, assim, eu mostrei a caneca ali, por exemplo, com Libras, né? Que é uma realidade dos nossos instrutores. A gente tem que ter hoje o profissional especializado em Libras, né, dentro do Centro de Formação de Condutor para trabalhar com o pessoal que precisa da Libras, né? Que, aliás, eu acho que deveria ser uma linguagem universal. Assim como a gente aprende português, matemática, biologia, a gente deveria, desde a escola, aprender Libras, porque quanto mais próximo do outro, mais a comunicação flui. E quanto antes, melhor. Né? Melhor, porque, na verdade, assim, é inclusivo, né? Saber Libras é inclusivo. Então, por isso que Amor ao Bicho puxou a Libras, porque eu tenho aquela expectativa, sabe que eu tenho milhões de ideias, né, de que a gente vá um dia trabalhar, então, com o pessoal do Libras. É uma possibilidade da gente trabalhar Libras e falo já do bichinho ali no meio do caminho. Olha, tem uma ONG que fez uma camiseta assim, assim, assim. É um link, né? Eu acho que quando a gente trabalha de forma transdisciplinar, a gente consegue linkar tudo em tudo, né? A tampinha, por exemplo, que eu falei, ela surgiu para mim, a arrecadação não foi para Amor ao Bicho, foi quando eu trabalhava numa entidade municipalista e eu passava todos os dias pelo Arroio Dilúvio. Um dia eu vi uma tartaruga, claro, porque quando a gente gosta de alguma coisa, a gente consegue ver na realidade, né? Tipo, eu gosto de gente, eu vejo o mendigo.
Dependendo da pessoa, diz, a tua cidade tem muito mendigo? Não tem quase morador de rua. Aí tu chega no lugar, meu Deus, tá tomado de gente morando na rua. Por quê? Porque nem vê o outro ser humano. Não é a mesma coisa que cachorro, né? Gato. Tipo, essas pessoas me dizem, eu quero adotar um gato, mas tu é muito exigente. Tchê, sai na rua. 10 da noite já tem gato circulando em qualquer bairro nobre de qualquer cidade, bairro de pobre, bairro de rico. Né? Gato de rua não falta, o que falta é lar seguro. Né? Então, assim, eu acho que esse tipo de link, caninos, como é que eu posso trabalhar numa aula de direção de defensiva? Professor Lucas, de direção defensiva, me ajuda? Né? Como é que eu posso trabalhar o caramelo lá na aula de direção defensiva? Porque o caramelo vai atravessar a pista. Com certeza. Ele acessa a rua. Com né? certeza. Vai escapar de uma guia um cachorrinho que não sabe andar na guia. Tem gente que vai acelerar para atropelar. Tem momentos que a gente não vai ter como evitar, né, o acidente, e aí sim é um acidente e não um incidente. Certo? Então, eu trabalharia assim. O que eu faço muito, Lucas? Quando eu estou dando aula de meio ambiente, e isso é um cuidado que eu tenho, de ter uma preservação máxima, né? Eu sempre digo assim, o meu nome é a única coisa que eu tenho, né? Independente se ele é bom ou ruim, como né, o que eu conseguiria ter aqui, mas assim, no momento que eu represento uma entidade, né, que está aqui atrás do bannerzinho da Amor ao Bicho, eu tenho que ter mais cuidado, né, com as minhas falas. E aí entra o viés de política, a não ser política partidária, política pública, então, acho que a gente possa ter um partido, e é bom a gente ter conhecimento político, porque nós somos, né? Eu sou da área da sociologia, né, Lucas? Isso eu acho que eu nunca comentei contigo. Mas eu sou da área da sociologia também. A gente é um ser político, né? E quanto mais a gente se instrui, daí eu volto para o direito, né? Mais a gente se dá conta das obrigações que a gente tem. E a fala da gente tem que ser para somar, né? Unissona no sentido de agregar valor, certo? Então, como é que o professor, né, o instrutor pode fazer em sala de aula dentro daquilo que para ele for uma verdade? Sempre que a gente fala com o coração e com a verdade da gente, eu acho que fica tudo mais leve e mais fluido, né? Então, o caramelo, né, meu especialista, professor Lucas, como é que eu trabalho ele lá na aula de direção defensiva? É onde eu encaixaria. A gente tem, né, o artigo 1 já diz, né, que o que é trânsito, né? Já diz isso, né? Tá bem explícito isso, né? É pessoas, animais, em grupos, isolados e assim por diante, né? Então, tu não tem como tu retirar isso do teu contexto, e quem tá aqui, né, com a função de ensinar futuros condutores é prever, assim como uma criança, né, a gente mexe, a criança atravessa a rua, o animalzinho também vai atravessar a rua. Né? Então, poder prever para que a gente, na verdade, evite, né, um acidente, como tu disseste, né? Mas é o amor, né? Eu acho que tu falou tudo aí, né? Eu acho que a palavra de gostar, de ter o amor, de ter empatia, né? De se porventura acontecer, de não deixar ele ali, de parar e resgatar, socorrer, né? Porque a vida, ela se esvai num sopro, né, Lucas? E por isso que eu digo, o tempo é o bem mais precioso que a gente tem para dedicar para o outro. Então eu procuro, e eu não vou dizer que nisso eu tenha muita expertise, mas eu tento, porque eu sou muito prolixa, né? Mas assim, eu procuro mesmo primar, sabe? E empregar amor em tudo que eu venho a fazer, assim. Então, na Amor é o Bicho, o nome não veio à toa, assim, porque realmente, tipo, é de amor ao bicho, né, ao animalzinho ali que é vulnerável, que está desprotegido e que por nós foi cativado como seres humanos, e também que é o bicho, assim, é muito legal, né, gostar de bicho. Eles nos ensinam muito, eles trazem tudo de alegria para a gente. Eu recentemente fui dar uma aula voluntária numa escola, né, com crianças de 6 a 7 anos. Gente, eu estava assim, um pouco desacreditada se a gente tem chance de melhorar como humanidade. E a gente estabeleceu dentro da Amor ao Bicho, a primeira escola que teve, né, nos recebeu de braços abertos, e quem ganhou foi a gente. Legal. Eu fiquei de lá encantada assim, com as crianças, e como é que eles encaixam em aula, né? Aula de matemática, eles trabalham o bicho. Perfeito.
Tipo, eu vou fazer lá um jogo de tampinhas, né? Pronto, é o PET. Meio ambiente. Perfeito. Renata dando aula de meio ambiente. Como é que a Perfeito. gente faz uma mensagem subliminar, professores, né? Instrutores, colegas? A gente encaixa uma causa que a gente ama, e isso aí eu fazia quando dava aula de meio ambiente. Uma causa que a gente ama para falar, olha, meio ambiente, resíduos sólidos, né, Lucas? Vamos destinar adequadamente. Então a gente vai arrecadar essa tampinha e doar. Eu sempre digo, as pessoas entram em contato comigo e dizem assim, bah, eu tinha uma garrafa de tampinha, né? E doei para quem lá, sei lá, uma escola que está arrecadando para outra atividade. Gente, destinou adequadamente o resíduo sólido, estou feliz. Perfeito. Coraçãozinhos, né? Porque esse é o objetivo da Amor ao Bicho. A tampinha em si, ela não rende muito, né? Em recursos. Às vezes a gente quase gasta mais um resíduo sólido, que é o combustível fóssil, Indo. para ir vendê-la do que ela vai render efetivamente. Mas ela tem o viés de meio ambiente dentro da Amor ao Bicho. Porque no nosso estatuto, né, não sei quem foi assim, a pessoa que ajudou a construir esse estatuto, né, colocou lá da questão de que a gente não pode ser só causa animal. Né? A sustentabilidade ela está vinculada ao todo, e o todo é o ambiente que a gente vive. Né? Perfeito. Vou trazer aqui as samambaias da casa. Não, perfeito. E que chique essas plaquinhas aí, que top, hein? Tá no A outro gente nível já, hein? É que, Lucas, sabe que eu adoro fotografia, né? Porque eu sou muito fotogênica, é uma coisa que eu adoro divulgar a minha imagem pessoal. Então, assim, poucas pessoas sabem que a Renata da Amor ao Bicho sou eu, né? Porque eu sou uma voz do outro lado do WhatsApp, né? Às vezes, quando eu sou uma pessoa que vou conhecer, mas nem todo mundo sabe que eu existo, assim, que eu sou real. E aí, o que eu fiz? Plaquinhas, justamente para não sair nas fotos. Lucas vai lá me visitar no evento Brechocão. Eu vou dar uma plaquinha para o Olha Lucas aí. tirar a foto. Daí eu não saio na foto, entendeu? Que Porque eu amo massa. foto. Que massa. Gente, olha só, tá curtindo aí esse papo, né? Não esquece de te inscrever no canal, dar o like, né? Quando o Eu tô YouTube inscrita. quando o YouTube recebe um like ali, né? Ele entende que esse papo é bacana, não é um papo violento, não é nada incentivando violência, pelo contrário, né? É para ajudar, colaborar, que cada um tem a sua causa. A da Renata é o bicho, né? O amor é o bicho. Eu tenho a minha causa que eu dou sangue, dou plaquetas, né? E todo mês eu estou indo lá doar plaquetas. Que cada um tem a sua causa, né? Seja para juntar as tampas, seja para juntar os lacres, né? A gente tem doação de sangue, sabia? De bichos. É Tem mesmo? gatinhos que têm uma doença chamada FeLV, que é a leucemia do gato, né? E FIV, que é a AIDS do gato, e às vezes quando precisam de transfusão. Então, nós, mesmo sendo pequenininhos, a gente fez várias parcerias. E uma delas é para conseguir animais para serem doadores. Só que, claro, eu sempre faço a ressalva que a gente, antes de pegar uma bolsa de sangue, a gente tem que pensar bastante, né, Lucas? Porque diferente de ti, que vai lá voluntariamente e doa, o gatinho que está doando, o cachorrinho que está doando, ele não está sendo voluntário. Né? O tutor está levando. Então, se isso estressar o bicho, a gente não pode, né, forçar uma situação que vá fazer mal para um para beneficiar o outro. Né? E tem todo um comércio por trás disso, e por isso que amor é o bicho. Embora a gente tenha essa preocupação do bicho não estar sendo voluntário, a gente tem essa intenção de já ter a doação para evitar que o comércio de bolsas, que varia de 500 a 700 reais, uma bolsa de sangue. Sério mesmo isso? Sério, mas o teste FIV-FeLV, que é uns 150 pila. Olha só, hein? Então, para evitar isso, a gente tenta, de uma forma solidária, ajudar o bichinho que precisa. Né? Fora isso, a gente tem parceria para doação de exame, tipo eco abdominal, raio-x, né? Ou desconto quando a gente não tem o exame que a gente ganhou. Então, a gente tem uma parceria com pós-graduação da área de veterinária, com uma clínica veterinária que faz cursos de extensão. Então, a gente vai Legal. sempre correndo atrás, né, Lucas, para beneficiar o máximo de bicho possível. Legal, legal. Que massa esse trabalho aí. Pena que a Jane também não pôde participar, né? A gente, de repente, Nosso nem. horário comercial, mas a gente marca. É que A a gente Jane, não. se eu não gosto de foto, pensa a Jane. É mesmo. Mas pensa uma pessoa que tem um coração muito humano, que é louco Legal. por gatos, né?
E assim, se precisar, sempre vai poder contar. E não é só com bicho. Né? Legal, A gente legal. está sempre na correria pelo todo, que nem tu disse da causa, né? Tipo, a gente doa sangue, faz milhões de outras coisas, né? Eu acho que a gente tem Legal. que se unir. Que nem agora, câncer, né? Daqui a pouco a gente tem ali o câncer de mama, câncer de próstata, Novembro Azul, né? Sim. A gente tem que somar campanhas. As causas, na verdade, têm que se somar. Tu falaste do Nota Fiscal Gaúcha, eu acabei me esquecendo, Isso, já vou fala deixar para nós pra aí. Lucas, porque eu já estou O vendo que 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 é daqui a pouco isso? tu Já tá me passou? Tu encerrando e eu acredita que tô passou uma falando. hora? Já passou uma hora. E eu pensei que ia faltar tempo e eu ainda estou cheia de coisas, acho que ainda tem que marcar Não, outro, Lucas. bora. O que é essa nota fiscal gaúcha? Explica para Nota nós aí. Fiscal Gaúcha é um programa, né, de incentivo fiscal. Tá? Eles vão fomentar cursos, enfim, para as entidades e tem várias áreas de atuação. Então, saúde, educação, né, esporte e proteção animal foi incluída na Nota Fiscal Gaúcha, tá? Por um incentivo, uma movimentação aqui no estado do Rio Grande do Sul, até foi de uma pessoa que é do município, uma vereadora, né? Quando ela teve a possibilidade, ela se mobilizou, porque ela é da causa animal, e conseguiu trabalhar e entrar dentro desse escopo que era antes, não abrangia os animais, né? Às vezes as pessoas dizem, vai fazer assistência social com bicho. Sim, que é o que a gente faz, né? É assistência social, ele só tem uma linguagem diferente dos seres humanos, né? Dos animais humanos. Nota Fiscal Gaúcha. Fiz lá a minha inscrição, entro no programa Nota Fiscal Gaúcha e inscrevo o meu CPF. Vou escolher, se eu quiser, posso escolher só uma da proteção animal, mas eu posso escolher entidades para serem beneficiadas das outras causas, como, por exemplo, saúde e educação, tá? A intenção da Nota Fiscal Gaúcha, a gente vai fazer com que os estabelecimentos não soneguem impostos e tudo que não for sonegado, né, tudo que for declarado, não é assim aquele negócio, eu quero saber o que o Lucas está gastando e é uma forma de controle. Não, é uma forma de incentivo. Por quê? Porque a Nota Fiscal Gaúcha, quando o Lucas vai fazer lá uma compra de um pão, né, o pão tá tão caro que deve estar uns R$ 2 já, um pãozinho, né? Mas enfim, porque o quilo tá caríssimo. Tá quase R$ 1, acho. Esses dias eu comprei e deu 94 centavos. Porque tu tá comprando com o quilo mais barato que no meu pai. É O meu mesmo. dá mais de dá 1,50. Então é caríssimo isso. Né? Mas enfim, vamos lá, que pão não tem ovo, não tem leite, tá de boas. Então, assim, o Lucas comprou um pãozinho e pediu para incluir o CPF dele na nota. Aquele R$ 1 que o Lucas gastou vai gerar pontos para as entidades que tu indicasse no programa Nota Fiscal Gaúcha, tá? Então, somando pontos, faz de conta que a Renata lá, através dos gastos dela, gerou lá um gasto de R$ 3.000 no mês. São 3.000 pontos para aquelas entidades, vai ser dividido entre as entidades que ela escolheu para beneficiar com a declaração, né, das compras dela. E o que eu tenho de vantagem como cidadã? Tem um programa dentro do Nota Fiscal Gaúcha que dá prêmios. Então, assim, é para incentivar mesmo as pessoas a participarem. Então, tu pode ganhar até R$ 500, por exemplo, né? Hoje é o prêmio máximo, só por ter indicado o teu CPF. Então, eu fui lá, comprei o meu pãozinho de 99 centavos e ganhei, né? Fui sorteada no mês com um valor. Não é certo, mas é uma possibilidade. Então, entrando no site do governo, ali na Receita, né, da Fazenda Mas Estadual. esses pontos, vocês. O que tá? Daí acumula pontos. O que o Amor ao Bicho fez com os seus pontos? Como a causa animal entrou dentro do programa Nota Fiscal Gaúcha com o objetivo de controle, né, principalmente de natalidade, eu diria, né, para evitar mais nascimentos, então a gente foca em castrações. Exemplo, nós ganhamos com um total de pontos, sei lá, 50, 60 mil pontos, se converteu, dividindo entre todas as entidades do que foi arrecadado de imposto, nós recebemos, digamos, R$ 3.822,70, porque é assim que são os valores. Entrei em contato com uma clínica de castração, né, e foquei em doarmos castrações, esterilizações para felinos em situação de rua ou de tutores de baixa renda. Na última campanha, a gente conseguiu, com essa atitude, fazer a esterilização de 40 felinos, que dá, em média, se um felino
dá em média 100 descendentes direto por ano, versus 15, 20 anos, que dura 2 anos na rua, mas, né? Por ano, menos 100 animais a cada felino castrado. Então, 40 vezes 100, certo? Claro que é um cálculo inexato, mas que nos deixa motivados a correr atrás de conseguir esse recurso que nós não tínhamos até então. Ó, vamos lá. Quem está vendo, quiser colaborar, por exemplo, pode entrar no site da Nota Fiscal Gaúcha, que eu vou deixar aqui embaixo. Depois a Rê me manda certinho, eu deixo aqui embaixo, eu pesquiso. Uhum. A pessoa entra ali e só cadastra o seu CPF, é isso? Vai entrar, fazer um cadastro como cidadão e escolher as entidades que quer colaborar. Na causa animal, a Associação Amor ao Bicho, quando eu clicar proteção animal, a Associação Amor ao Bicho é a primeira da lista, porque começa com a associação. Aí cada vez que eu for comprar... Cada vez que eu comprar, eu indico. Bota meu CPF na nota, é isso? Bota o CPF aí, bota o CPF aí, é isso? Só fazendo isso já ajuda, é isso? Exato. Ah, legal, que massa. E não dói, né, Lucas? Olha como é legal ser voluntário. Porque isso que eu disse, tem muitas formas de voluntariar. Seja divulgando na nossa rede social, toda semana a gente posta que fazemos parte do Nota Fiscal Gaúcha e lá tem um passo a passo de como me cadastrar. Que massa isso. Que massa. Nem precisam se deslocar, apenas elas precisam perder, entre aspas, um tempo cadastrando, fazendo a escolha da causa animal lá, né? É menos de 3 minutos. Eu já fiz a média, porque eu já cadastrei a família inteira, né? É menos de 3 minutos. Legal. Rê, o que tu tens de recado final aos instrutores para a gente fazer o fechamento desse papo com café? Hoje com chá, tá tomando? Eu vim com café mesmo. Olha aí, viu? Já tá gelado o meu café a essas alturas, né? Mas minha mensagem, primeiro, eu quero te agradecer, Lucas. E, assim, eu espero que tu continue seguindo sendo essa pessoa, assim, com muita luz, sabe? Eu sempre falo muito em relação a amor. Eu acho que move todas as coisas na vida. Então, todos os projetos, quando eu crio o nome do projeto, eu sempre procuro fazer a menção ao amor, porque eu acho que é o sentimento maior que dele deriva todos os outros, né? Então, para os instrutores, eu desejo que trabalhem não só com dedicação, né, pensando no fim do mês. Eu sei que a gente tem boleto, mas eu sempre digo assim, ó, o boleto a gente pode evitar fazer. Claro que a gente tem o gasto, às vezes, de moradia, de alimentação, mas a gente tem um monte de gasto supérfluo que a gente pode evitar, que a gente não precisa ter para ter que ter uma profissão que a gente não gosta para pagar aquela conta que às vezes a gente nem consegue usufruir, porque a nossa saúde física e mental às vezes está muito abalada, né? Ou gastando em medicação, por exemplo, né, para conseguir continuar trabalhando onde a gente não gosta. Então, eu, como sou apaixonada pelo trânsito, hoje eu estou muito feliz de estar aqui falando da causa animal, mas para quem já me conhece, né, da área de trânsito e transporte, enfim, eu sou, assim, uma entusiasta, né, de que a gente vai conseguir construir um trânsito melhor a partir de pessoas mais humanas, né, de pessoas que se coloquem no lugar do outro. E eu acredito que o papel do instrutor, embora muita gente diga, não tem a necessidade, as autoescolas vão ser extintas e tudo mais, eu acho que o educador, né, em qualquer fase da vida da gente, sempre vai ser importante. Assim como um bom livro não vai ser extinto, porque nós temos audiolivros e livros digitais, né? O livro físico ainda vai existir. Eu sou uma que adoro um livro, porque eu tenho que fazer comentários, né, no livro. O instrutor sempre vai ter um espaço, né, porque vai depender, claro, da gente, né, da gente encarar a profissão como uma profissão. Quando alguém me diz, eu vou lá assistir aquela aulinha, o instrutor diz, como assim aulinha? Então, nem vou te dar aula, tu me desculpa, mas eu não trabalho com aulinha. Né? Eu não vou fazer um resgatinho, né? Eu não vou dar uma aulinha, eu vou dar um aulão, né? Isso aí. Pode ser que a gente até não seja o melhor naquilo que a gente faz, e eu penso assim, eu sou uma pessoa que eu sempre digo isso para os meus alunos, eu era muito tímida, né, quando pequena,
E se for falar alguma coisa pessoal, nossa, eu fico muito constrangida. Tipo, o dia que eu ganhei esse copo aqui, se eu pudesse, eu tinha aberto um buraco, saído da sala de aula de baixo, porque era para a Renata, pessoa física, o carinho. Né? Não era a profissional Renata, era a Renata. E então, assim, eu desejo que vocês sigam essa caminhada, ela não é fácil, né? A gente tem que estar constantemente se aperfeiçoando. Instrutor, eu trabalho com legislação de trânsito, então é uma constante atualização, muitos retrocessos. Tem vezes que a gente se pergunta até que ponto as pessoas querem mesmo, né, que o trânsito melhore, porque leis mais flexíveis não vai tornar o trânsito melhor, né? Nós avançamos tanto com a questão da alcoolemia. Há tempos atrás, eu lembro, porque aí eu volto, né, quando a gente já tem uma certa idade, se a gente parar para pensar, tu ia num bar noturno, podia fumar em algum lugar. Não é questão da apologia de fumar ou não fumar, acho que cada um faz o seu corpo, né? Mas a questão é que a gente conseguiu mudar um paradigma que nunca se imaginava. E no trânsito é a mesma coisa. A gente avançou tanto com a questão da alcoolemia, embora eu saiba que muita gente não entende e ainda segue bebendo e dirigindo, né? E aí ceifando vidas, às vezes até as próprias, né? A gente tem ocasiões assim, todo ano tem, né, Lucas? Enchente, todo ano tem, porque as pessoas constroem zona de encosta, existe invasão, porque existe falta de moradia, porque existe pobreza, existe fome, existe desigualdade, né? Ainda estamos em tempos de racismo, né? De sexismo, então assim, a gente tem que evoluir muito ainda como sociedade. E como é que o instrutor faz a diferença? Dando um aulão. É isso aí. Acreditando que a sua profissão vai fazer que aquele condutor seja uma pessoa melhor, não só no trânsito, mas na sua vida. Trabalhando de forma interdisciplinar, trazendo as suas causas. Olha só uma coisa que dá para fazer. O Lucas falou em doação de sangue. Estou lá falando em primeiros socorros. Inclui doação de sangue. Perfeito. Né? Estou falando em meio ambiente. Inclui lá a questão do resíduo sólido, da adequação do resíduo sólido. Isso é causa ambiental. Perfeito. Eu fui bem, né? Imagina, top, nota 1000. E agora tu falou, né, a questão das enchentes, e a gente passou e está passando, a gente está gravando antes um pouco, mas está passando por isso, né? Quanto tempo a gente... E aí os governantes, né, na verdade as pessoas que são responsáveis, não só os governantes, a gente também, mas não pensam a cidade também, né, para frente, né? Pensam daqui a pouquinho apenas numa coisa mais imediata, né? E que a gente possa saber o que a gente vai fazer daqui a 5 anos, 6 anos, né? Para que evite. Tu citou aí várias coisas, citou a tampa, citou o lixo, separar o lixo, por menos que seja, por menor separação que seja, faz uma diferença, né? Economizar água, Mais rápido, usar um shampoo que seja pet friendly, usar um sabonete que não tenha base animal. Exato. O sabonete tem lá de origem vegetal. Exato. Eu não estou falando de ser vegano, vegetariano ou carnista. Eu estou falando de uma coisa que tu pode escolher usar diferente. Exato. E é o consumidor que faz com que o mercado mude. Não, exato. Se não usar sabonete, por exemplo, de base vegetal, lá pelas tantas não vai ter mais quem compre o de base animal. Não, exato. Esses dias eu estava falando com um amigo, a gente gravou aqui também, também defende essa questão do meio ambiente também, né? E ele estava dizendo, eu não estou aqui pedindo para as pessoas serem, por exemplo, vegana. Mas se tu puder escolher um produto entre 2 produtos, escolha o produto vegano. Porque tu não tem... Então, são nas pequenas coisas que a gente pode fazer na diferença. Embalagem, né, Lucas? Vou comprar um biscoito. Não importa, se o biscoito tem banha na composição e tu come carne, não sou eu que vou dizer para te fazer diferente. Mas tu pode escolher o biscoito que tenha menos embalagem. Isso porque não existe lixo, né, Lucas? Embora o ser humano, ninguém me convença que a gente não explora o espaço para pôr o lixo lá, né? Porque assim, a gente passa o nosso lixo da cidade de Porto Alegre para outra cidade. A gente visitou um aterro sanitário em outra cidade. Perfeito. Né? Então, o ser humano quer tirar da sua frente. É o caso dos animais, dos invisíveis, que são as pessoas em situação de rua.
Eu não quero um drogado na frente da minha casa. Ah, mas a situação da droga está presente na sociedade, do álcool, que é uma droga lícita, está presente na sociedade. Como é que eu posso trabalhar essa causa da alcoolemia sendo instrutora? Quando eu der aula de legislação e falar do álcool e o trânsito. Perfeito, perfeito. Porque é uma doença que ceifa não só a vida da pessoa, mas abala uma família inteira. Então, viu, Lucas, eu tenho um monte de outras causas. Olha que massa, né? E, gente, esse é o Papo com Café. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo de hoje. Foi com a minha colega Rê. Acho que trouxe algumas lições também, né? A gente reflete. Eu, enquanto tu falava, também passei a refletir algumas coisas, né? E eu acho que me dá essa moral, compartilhem. Tá bom? Rê, muito obrigado por participar. Brigadão, tá? Obrigada, Lucas. Brigadão, viu? Obrigadão, pessoal. Valeu. Falou. Tchau, tchau.